Caros ouvintes, no vosso programa Dois Dedos de Conversa, temos então como convidado Carlos Gonçalves, o deputado eleito no Círculo da Europa pelos imigrantes aqui então na Europa e que nos vai falar e divulgar também as suas tendências, os seus pareceres sobre a sua missão como deputado defendendo os interesses da imigração portuguesa. Vamos então ouvir. Está sintonizando o programa Dois Dedos de Conversa, que lhe é apresentado pelo locutor Jorge Campos. Caros amigos, estou aqui também na presença do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que nos fez visita a Lyon e, graciosamente, ele então presta-se aqui a uma entrevista que nos vai falar, responder-me a certas perguntas que eu vou pôr e também para sabermos quem é Carlos Gonçalves, desde o início, pois claro, e depois também quais são as suas funções hoje no Governo não como deputado, e também quais são as aspirações que ele tem politicamente falando e também as aspirações para servir a comunidade portuguesa no estrangeiro, pois ele é nosso deputado, e vamos saber isso tudo. Boa tarde, Sr. Carlos Gonçalves, tudo bem consigo? Muito boa tarde, está tudo bem comigo, espero que também esteja tudo bem com os nossos ouvintes. E é para mim uma honra e um privilégio, através desta emissão, poder falar com os portugueses que vivem nesta região de Lyon, uma comunidade muito ativa e é a segunda comunidade mais importante, digamos portuguesa, mais importante de França e, portanto, algo muito significativo, ainda por cima, uma cidade onde eu vivi algum tempo na minha juventude. Ora, isto é muito importante já, acabou-nos de dizer, para a nossa comunidade também. Diga-me uma coisa, você disse que também residiu em Lyon. Depois... Apanhei um inverno inacreditavelmente frio, mas é verdade. Tem recordações do inverno nunca mais me esqueço. Depois viajou para onde? Foi para Paris? Isto é assim, eu vim de Portugal ter com os meus pais em 1982. O meu pai veio para cá em 72, para a França, a minha mãe veio em 73, eu vinha cá passar as férias escolares todas, e depois em 82 vim definitivamente para a França. Em 83 e 84 eu estive a viver em Tours, na cidade de Tours. Região de Paris? Não. Tours, a 200 km de Paris. Para na região. Depois de janeiro a julho de 85 estive aqui. E na altura trabalhei até no Consulado de Portugal em Lyon e na altura pedi a transferência para Paris porque eu queria continuar os meus estudos e na minha área de formação era preferível fazê-lo em Paris, até onde eu tinha os meus pais e tudo, portanto só tinha vantagens e nesse aspecto acabei por ser transferido para Paris e mantive a minha vida lá porque eu fui deputado quase 20 anos e também fui membro do Governo, interrompi agora durante 3 anos. O PSD recuperou o seu deputado agora nas últimas eleições e eu voltei a ser deputado e, portanto, mas nunca deixei de ter a minha vida em Paris. E o que é engraçado é que os meus filhos, que são filhos e netos de imigrantes e que nasceram em França, como a maioria, se calhar, dos filhos daqueles que nos estão a ouvir, e eles próprios agora trabalham noutros países, Estados Unidos, eles próprios também agora são imigrantes, digamos, franco-portugueses noutro país. O mundo hoje é mais global, portanto hoje é mais fácil mudar de país, mas na altura as pessoas que para aqui vieram nos anos 60, 70 e início dos anos 80 era algo de muito difícil e eu sei aquilo que se passou na minha família para perceber a capacidade que esta gente que representa hoje tão bem Portugal teve para ultrapassar os obstáculos que teve quando aqui chegou. Penso que a história do Sr. Campos e a história do Schoenhoven deve ser parecida com a minha. Sim, é muito parecida. Mas nós temos também, nós como povo português, temos um poder de, vamos dizer assim, de adaptação a outros países, outras culturas, e estamos bem em todo lado, não é verdade? Nós temos essa capacidade, que é uma capacidade histórica. Ao contrário de outros povos na Europa,
Nós somos um povo que há uma expressão em português que é temos mundo, ou seja, nós habituámos-nos há muitos séculos a percorrer o mundo. Habituámos-nos a ter Portugal, nomeadamente Lisboa, recebesse gente de todo o mundo. Portanto, nós, a diferença de haver pessoas diferentes de nós, de outras culturas, com outras línguas, deixou de ser para nós uma verdadeira surpresa. E, portanto, estamos mais habituados. E você pode percorrer o planeta inteiro, seja na Austrália, nos Estados Unidos, na Argentina, onde temos uma comunidade também importante, o Brasil é diferente. Os portugueses, onde quer que estão, não só se integram bem, ainda por cima têm uma faculdade extraordinária que às vezes falta em Portugal, é uma capacidade de, por eles próprios, resolver os problemas. A comunidade portuguesa em França é exemplar nesse sentido. Somos certamente a comunidade que menos ajudas pede ao Estado. Normalmente, quando temos um problema, tentamos resolver o problema antes de estar a pedir ao Estado que nos resolva o problema, o que não é propriamente o que acontece em Portugal, porque os portugueses em Portugal mal têm um problema, ou tem que ser o Presidente da Câmara ou o Presidente da Junta, ou alguém para o resolver. Ainda bem que é assim. Quem está cá fora tem capacidade de adaptação e tem uma capacidade muito grande de ultrapassar as dificuldades e os obstáculos, em países, às vezes, uns que acolhem melhor, outros que acolhem pior. A França é realmente um dos países, se não o país, onde a nossa comunidade está mais bem integrada, porque a França culturalmente... E é mais numerosa também. Mais numerosa. A França culturalmente é muito próxima de nós, se formos a ver... Temos uma história comum. Uma história comum, só a Espanha é que nos separa. Com a Espanha praticamente somos o mesmo povo, o sangue é praticamente o mesmo, temos fronteiras... Falando dos galegos. Pronto. Mas é verdade que essa capacidade de superação é extraordinária, e em todo o lado onde eu fui, não me recordo, e olha que eu fui secretário de Estado, fui a muitos sítios fora da Europa e não me recordo alguma vez ter ouvido uma crítica em relação à comunidade portuguesa. A leitura que eu faço é que realmente é a leitura que fez. Temos uma capacidade de adaptação a viver noutros países extraordinário, ao ponto de depois gostarmos dos países onde vivemos. E aquilo que faz a diferença entre nós e outras comunidades em França, independentemente de tudo, é que os portugueses serão sempre portugueses, mas também gostam da França. E nós na vida só estamos bem connosco próprios quando gostamos onde estamos. Pois. É evidente que podemos gostar mais da nossa terra, gostar mais da nossa capela, gostar mais do galo de touro da nossa igreja. Eu compreendo isso. Mas também gostamos dos sítios onde vivemos. E, portanto, é essa a grande diferença. Nós somos portugueses, adoramos Portugal, demonstramos-lo todos os dias, porque o contributo que damos para o nosso país é fundamental e tem que haver mais medidas nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, não deixamos de gostar do país que nos acolheu. Repare, o meu pai, que fugiu em 72, a França deu-lhe uma segunda oportunidade de vida. Eu tenho que estar grato, eu e a minha mãe, que ainda é viva, grato a um país que deu uma segunda oportunidade de vida. Muitos dos portugueses que emigraram para aqui nos anos 60 e 70 viviam na miséria em Portugal. A França deu-lhes uma segunda oportunidade de vida. Por isso é que os portugueses estão bem num país que lhes deu uma segunda oportunidade de vida. Agora, como é evidente, o coração vai ser português. Ora, muito bem. Gostei dessas suas palavras e então vamos entrar aqui um pouco mais na segunda ou terceira questão. Foi secretário de Estado, hoje é deputado da Imigração. Vamos ver então aqui o que é que o Sr. Carlos Gonçalves, deputado, nos pode dizer sobre o atual governo e também o que é que você pensa, qual é o seu sentido profundo de, por exemplo, destas questões que a imigração hoje está aqui através do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é o voto, vamos dizer, o voto eletrónico. Vamos falar também um pouco da educação, o que é que se passa com a educação, e também gostaria de saber quais são os pontos que você gostaria que fossem mais adotados pelo Governo para melhorar um pouco, por exemplo, a vida consular, a comunidade portuguesa espalhada cá em França. Em primeiro lugar, sobre o voto eletrónico. Nós temos primeiro que há condições... Nós já somos praticamente... Já votámos mais de 300 mil nas últimas eleições legislativas. E, portanto, nós
já representamos mais que o Distrito de Leiria, por exemplo. Pois. Portanto, já temos uma grande votação. É um valor. Mas podemos aumentar. E para aumentar há duas formas de o fazer. A mais simples é associar metodologias. E já fizemos isso, proposta do PSD, até fui eu um dos proponentes, que é associar o voto presencial ao voto por correspondência. Infelizmente, o que se passa é, por exemplo, vocês têm consulado em Lyon, a maioria das pessoas desconhece, porque também não é informada nesse sentido, quando faz o cartão de cidadão, pode escolher de votar no consulado ou receber a carta em casa. Mas... Para quem vive em Lyon, para não ter o problema lá do cartão de cidadão e de enviar, se calhar era melhor poderem, no dia que fazem o cartão de cidadão, escolher para votar no consulado. Foi esse o nosso objetivo. E isso iria realmente melhorar muito a participação. Mas nós também queremos, eu estou a falar agora do meu partido, mas sobretudo de mim próprio, associar a metodologia do voto pelo correio, voto postal e o voto presencial às eleições para o Presidente da República, porque repare que vamos ter eleições presidenciais em janeiro e os imigrantes vão ter que ir ao consulado votar, os que vivem em Lyon vão lá rapidamente, os que vivem em Clermont-Ferrand têm que fazer 150 km. Os que vivem em Franche-sur-Saône ainda conseguem vir, mas se for Chalon-sur-Saône ou se for Dijon, já cá não vêm de certeza votar. Lógico. E, portanto, perdemos muitos votos. Mas, portanto, esta é a primeira questão. Segunda questão, voto eletrónico. Eu sou um grande defensor do voto eletrónico, porque eu, quando fui secretário de Estado, fui o único que fiz um teste de voto eletrónico. Foi muito criticado, mas foi em 2005. E você sabe que na informática as coisas evoluem muito. Eu compreendo que haja dúvidas, até agora por causa da história da Rússia, de segurança. Eu compreendo tudo isso. Eu não vou pôr isso em causa. Eu não sou tecnicamente conhecedor em matéria de informática para garantir que o voto eletrónico é plenamente fidedigno. Mas, primeiro temos que fazer um teste. E o que tem acontecido é que nós, na Assembleia da República, já por 3 vezes apresentámos propostas, 2 como projeto de lei, para a realização de um teste de voto eletrónico e foram chumbadas, nomeadamente com o voto do Partido Socialista, e apresentámos na última legislatura um projeto de resolução também sobre a questão do voto eletrónico e o Partido Socialista também votou contra. Nós sabemos que esta é uma matéria muito importante e gostaríamos, claramente, que aquele que tem sido o grande partido que connosco tem contribuído para o desenvolvimento da democracia em Portugal se juntasse a nós para que o teste possa ser feito. Há um compromisso do PSD e deste Governo da realização de um teste de voto eletrónico. Em termos parlamentares, eu não deixarei de cumprir aquilo que prometi em campanha eleitoral e farei certamente uma proposta, ela até já está claramente em andamento, para a realização de um teste de voto eletrónico no sentido de percebermos se é possível ou não é possível. Porque sem testarmos, nós nunca podemos saber se o voto eletrónico é fidedigno ou não. Portanto, primeiro avançamos para o teste. Se o teste correr bem, então aí podemos passar para a fase seguinte. E os críticos só podem criticar o voto eletrónico depois do resultado do teste. Até eu critico antes, não posso criticar antes. Portanto, o voto eletrónico é essencial. Mas é que hoje... E eu não deixarei de... Mesmo se o Governo... Imagino que o Governo não avança. O Estado das Comunidades não avança. No Parlamento nós não deixaremos de avançar com a proposta. Mas é que ainda hoje o teste não é uma coisa que ainda nem sequer está prevista no Governo, ao nível do Governo. Por isso podemos deduzir que não há uma vontade política. Não, há vontade política e mais do que vontade política, porque o Primeiro-Ministro normalmente é a maior figura do Governo e o Primeiro-Ministro, na proposta de alteração da Constituição, propôs lá a introdução do voto eletrónico. Desconhecia isso. Pronto. E portanto, quando um Primeiro-Ministro se compromete a introduzir na reforma da Constituição, que não está em discussão, vai ser discutida quando houver o acordo dos partidos, o PSD já integrou essa questão. Portanto, não é uma questão nova. Agora, eu estou a falar do voto eletrónico também não presencial, que é o voto que permite aos imigrantes, a partir de casa,
poderem votar. Agora, eu compreendo que haja dúvidas, não ponho isso em causa, mas eu não posso aceitar que sejam contra o voto eletrónico sem que haja primeiro um teste. Se o teste for positivo, então temos todas as condições para avançar com o voto eletrónico. Se o teste for negativo, vamos pensar. Temos que dar tempo ao tempo, então. Não, temos que perceber, quer dizer, aqueles que são contra não podem ser contra sem saber o resultado do teste. Eu sou médico, você vem ter comigo, você tem sintomas. Se eu não lhe fizer as análises, eu não sei que medicamentos é que lhe posso dar. É precisamente a mesma coisa. É uma boa imagem. Pronto, uma boa imagem. Portanto, eu faço o teste, olho, mando fazer o teste, vejo as suas análises, olha, você precisa disto e disto e disto. E dou-lhe os medicamentos, e aqui é igual. Nós temos um teste, vemos o que está bem, vemos o que está mal, podemos melhorar o que está mal e mantemos o que está bem e podemos avançar. Então a comunidade pode esperar da parte do Carlos Gonçalves alguém que vai apoiar esta ideia. Isso está garantido, já está garantido, já o fiz em 2005. Pronto, está garantido. Está garantido. Mas também lhe digo uma coisa, haja ou não haja, imagina que agora corre tudo mal. Imagina que agora corre tudo mal, que o governo cai, que não há teste de voto eletrónico, não há nada. Espero não. Não, imagino que corra tudo mal. Também espero bem que não, já basta a França para correr mal. O futuro é esse. Sim. O futuro, basta ver o que é que a gente hoje faz através do telemóvel para perceber que o futuro é esse. O futuro é esse. Portanto, será uma questão de tempo. Portanto, para quê atrasar as coisas quando nós podemos ter um conjunto de imigrantes espalhados? Porque é assim, repare, os meus filhos estavam na costa oeste dos Estados Unidos. Portanto, aquela zona. Na costa oeste só há um consulado, que é o consulado de São Francisco. Um dos meus filhos vivia em São Francisco, podia votar lá. O outro vivia em Seattle, que já estava a 3 horas de avião. E há uma comunidade muito forte também em Los Angeles. Se quiserem votar... Portanto, nós temos que realmente avançar e o voto eletrónico é para mim, a grande solução. Muito obrigado, estamos esclarecidos. Agora, falando de outra coisa que também é muito importante para a comunidade portuguesa, é a cultura e, claro, o ensino da cultura, da nossa língua, da nossa cultura portuguesa no estrangeiro, falando aqui de França. O que é que você podia ver, claro que sabe o que está mal, e o que poderia estar bem? O que é que você podia preconizar também para o ensino? Que aberturas é que poderia haver? Se quer a minha opinião muito pessoal, eu já não estou em tempo de medir as palavras. Aquilo que eu acho é que a questão do ensino do português em França está numa situação difícil. Não vale a pena estar a escamotear realidades. Pois. E nós sabemos que há várias razões para que isso aconteça. Há da parte das autoridades francesas, não digo má vontade, mas não há o apoio suficiente. Podemos dizer má vontade. Poderemos dizer que o Sr. Macron retirou o português como língua de especialidade no final do secundário, que teve a importância que teve, mas Portugal perdeu o estatuto. Ora, o alemão e o italiano mantiveram-se e o português saiu. Ora, o português é muito mais falado que o alemão e que o italiano. E nós sabemos que o estatuto é importante, porque há muitos franceses que ainda veem o português como uma língua de imigrantes para imigrantes. E, portanto, esse foi logo um primeiro erro das autoridades francesas. Até há bem pouco tempo, o Ministério da Educação francês não tinha um inspetor para o ensino do português em França, tinha uma subinspetora, por acaso muito dedicada, mas não tinha sequer um inspetor, o que demonstra claramente a falta de interesse. E do lado português, o Instituto Camões, há uns anos esta parte, eu diria praticamente desde que saiu a doutora Ana Paula Laborinho, que não tem uma visão para o ensino do português. Lançaram uma ideia com os tablets que custaram 17 milhões de euros do PRR e chega-se aos consulados e estão os tablets, por exemplo, estive em Genebra, numa biblioteca que não são utilizados na prateleira, quando nós sabemos que o material informático muito rapidamente é ultrapassado. E, portanto, tem que haver aqui um claro investimento. Tive até agora em Paris o Dr. Luís Marques Mendes, que está em campanha eleitoral para as presidenciais, e ele próprio reconheceu isso, porque nós só somos comunidades portuguesas, só há secretários de Estado das comunidades portuguesas, só há deputados da imigração, porque nós somos um país que tem uma língua e cultura. E a afirmação do nosso país depende da língua e cultura. E agora, já que estamos a falar da França, nós temos um país em que temos muitos casais mistos. Quantos de nós têm os filhos casados
com francesas ou filhas, ou vice-versa. E, portanto, já não se fala português em casa. Portanto, essas famílias querem que no ensino oficial francês possa haver uma oferta de português, nem que seja em terceira língua. Pode não ser em primeira, em segunda, pode ter em terceira. Tudo bem. E tem que haver aqui algum investimento. Portanto, o que é que tem que haver? Tem que haver, na relação bilateral entre Portugal e a França, que a França cumpra os acordos que já assinou por 2 vezes, e um deles até foi com alguém que vinha de Lyon, que era a ministra da que era a Belkacem, que eu salvo era daqui. Era a presidência de Beauvois, Belkacem. Depois houve um segundo acordo, que nunca foi cumprido praticamente para a parte francesa, só na parte que lhes interessou, e da parte portuguesa. Aquilo que me parece é que o Instituto Camões tem um grande desinteresse. Tem uma grande inercia e não faz. E depois, para a parte da coordenação do ensino em Paris, temos um problema, porque temos os professores cuja carreira docente não é suficientemente valorizada, os professores não têm a atualização salarial desde 2009, e perdem o gosto 2009, de fazer. Poxa, é muita coisa. Portanto, é pouco atrativo dar aulas de português no estrangeiro, e, portanto, nós temos que realmente mexer as coisas. Também temos problemas, porque isto é tudo recíproco. Portugal, França, França e Portugal. Também temos que fazer algum investimento no ensino do francês em Portugal. Temos até agora um problema com o BAC no Liceu Francês. Vamos ver, mas a situação, e tive a oportunidade de o dizer na altura ao antigo embaixador José Augusto Duarte, quando ele chegou a Paris, que eu encontrava que a situação era dramática. Ele próprio o reconheceu, fez várias reuniões no sentido de tentar ajudar nesse sentido. Vamos ver se conseguimos, mas precisamos aqui, do lado português, de ter mais disponibilidade, sobretudo do Instituto Camões, entender o ensino do português no estrangeiro como uma prioridade, e podia também falar dos leitorados. Pois. Isto é uma matéria que já tem anos, mas pronto, agora quem está no governo somos nós, é a nós tentar resolver, e depois do lado francês ter mais sensibilidade, porque acho que a nossa comunidade, que tem aqui um peso enorme neste país, a nossa língua, que é uma língua internacional e uma língua com peso no plano mundial, não pode estar a ser tratada pelo ensino oficial francês da forma que está. Pois então contamos consigo para que haja aí uma obra que seja feita pelo governo. Eu já mexi também muito, com o quando foi da questão do Estatuto, eu fui à Assembleia Nacional Francesa, até o nosso embaixador da altura estava um bocado incomodado da forma como eu me dirigi aos responsáveis franceses, porque fui um bocadito... Sentiu que tinha na alma. Sentiu que tinha na alma, mas depois eu disse, se eu não posso falar assim... Quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Hã? O embaixador, entre José Augusto Duarte, você foi um pouco duro, mas por vezes é preciso... Disse a realidade, é preciso dizer as verdades, e portanto aqui há uma culpa mútua, mas nós, com a culpa dos outros, vivemos bem. Temos da parte portuguesa, realmente dar aqui um incremento ao Instituto Camões e rever o regime jurídico do ensino do português no estrangeiro, que inclui também a valorização da carreira docente, estou a falar dos professores, e que deve também haver com as tabelas salariais, ou seja, os vencimentos que são praticados. Que sejam equivalentes. Repare que há professores que fazem por dia centenas de quilómetros a circular de escola para escola. Temos aqui esse caso, para Nobre Lyon. E portanto, nós temos que encarar esta questão de face, com coragem, e temos novos destinos de imigração. Há países onde não havia imigrantes e que não têm um único professor de português. Porque houve imigrantes a emigrar, por exemplo, para a Noruega e para outros países, não temos um único professor de português. Carlos Gonçalves, uma última questão, também de grande importância. Nós tivemos certamente aqui umas passagens um pouco, vamos dizer, caóticas e também com muitos problemas, que eram os serviços consulares. Isto foi levado lá em baixo a Portugal pelos conselheiros da comunidade portuguesa, apresentámos certas queixas, certas reivindicações. O que é que o deputado Carlos Gonçalves hoje tem como visão sobre os serviços consulares em França? Eu tenho agora uma vantagem, que eu nos últimos 3 anos estive no Consulado de Portugal em Paris, que é o meu local de trabalho de origem. E os consulados de Portugal hoje têm uma capacidade de atendimento que não tinham há uns anos atrás. Para isso houve várias coisas que mudaram. Primeiro, o recrutamento de trabalhadores. Tem havido um recrutamento de trabalhadores regular. Agora há uma centena de trabalhadores que estão a entrar
em vários postos. Na Europa a situação está praticamente sanada. Fora da Europa não é bem assim. Há países fora do continente europeu. E houve as novas tecnologias ajudaram um pouco, e depois temos uma vantagem: o cartão de cidadão passou de 5 para 10 anos, portanto que obriga a menos as pessoas irem só todos os 10 anos, e o passaporte vai, a partir de janeiro do ano que vem, vai passar também para 10 anos. Ou seja, isto vai realmente melhorar muito no atendimento. Por exemplo, em Paris deixou de haver problemas com os atendimentos, as pessoas agendam para a mesma semana, sem problema nenhum. Sim, mas há outros problemas a resolver, não é? Tipo as credenciais, tipo também... Não, só há um problema neste momento que eu posso considerar problema, e permita-me que lhe diga, não há muita gente, quer dizer, já deve ter entrevistado muita gente, mas não há muita gente que conheça tão bem os serviços consulares como eu. Agora, nós temos um problema, mas não é a culpa dos consulados. Nós temos um problema com a área do registro civil. Porque os registros de nascimento, portanto, estão a demorar, portanto, a integração dos nascimentos em Portugal. Estão a demorar na ordem das 3 semanas a um mês. Os pedidos de nacionalidade estão a demorar muito tempo, que não é um problema muito para nós, mas é mais para as pessoas do Brasil e de outros países. Na Europa há poucos casos. Mas isso, o problema não é dos consulados. Os consulados fazem o trabalho normal em tempo útil. O problema é do Instituto de Registro Notariado, que apanhou um atraso muito grande, que tem a ver com alguma perca de pessoal e com a chegada de muitos estrangeiros ao país e de muitos pedidos de nacionalidade em Portugal. É um problema que se está a tentar resolver em Portugal, mas esse não é um problema do consulado. O consulado faz tudo como fazia antigamente, mas há um problema agora nessa matéria, mas tem a ver com os serviços em Portugal e não cá. Agora, pode sempre melhorar. Por exemplo, o vosso consulado, eu já percebi hoje, tive uma conversa com o cônsul, quer dar melhores condições de acolhimento às pessoas no consulado, terem melhores condições para serem acolhidas. Repare, eu trabalhei no consulado de Lyon em 1985, já foi há muito tempo. 87, já não me acordo há quantos anos foi. E praticamente estava tudo igual. Portanto, agora já houve uma limpeza profunda, o cônsul parece-me que tem uma vontade clara de melhorar as condições. Tivemos a capacidade, no tempo do José Sá, como Estado de Estado, de criar os quiosques móveis, que permitiu ter as permanências consulares e o consulado ir junto das pessoas. É evidente que não atende todas as pessoas, mas isto, para a relação entre o consulado e a comunidade, foi muito importante, porque as pessoas queixam-se sempre muito dos consulados, queixam-se sempre muito dos funcionários, porque os funcionários são a face visível da administração portuguesa. Agora, no atendimento, os atrasos, que chegaram a ser penosos, 6 meses, 8 meses, coisas inacreditáveis, tudo isso, neste momento, acabou. Sabe, nunca nenhum serviço está na sua plenitude. Há sempre coisas a renovar e a refazer. A melhorar. E outra das questões foi a questão salarial. Os funcionários consulares mereceram uma atualização salarial consequente, com alguns erros, porque não interessa aos ouvintes, mas que prejudicou um ou outro funcionário, mas no seu todo foi muito positivo, portanto motivou os trabalhadores. Portanto, eu penso que nessa matéria, aquilo que era um problema gravíssimo há uns anos atrás, é hoje um problema que já não... Por exemplo, eu como deputado raramente recebo queixas, quando antigamente... E, por exemplo, as pessoas diziam: Carlos, tu não podias arranjar um agendamento, por exemplo, num consulado. Eu disse: eu não posso arranjar agendamentos. Mas eu fui lá, demora 8 meses. Olha, vais ter que esperar 8 meses. Agora chegam lá e conseguem... É muito mais fácil. É muito mais fácil. Ora, já que falou do Consulado-Geral de Lyon, uma questão. Muitas pessoas supõem, porque foi falado durante anos e anos e anos, havia um projeto de renovação das instalações. Havia já um orçamento que foi votado, estava tudo preparado para ser feito. O que é que você pensa dessa inatividade um pouco também do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da DGSE, acho que é isso, que não deram andamento a este projeto da renovação do consulado, que hoje você constatou que depois de 85 encontrou tudo na mesma?
o projeto de renovação do consulado é um projeto que tem anos e tem vários cônsules. Não é uma coisa nova. Dois. Dois? Sim, dois cônsules que estiveram lá, que tinham isso já. Mas é mais antigo. É mais antigo. É mais antigo. Então está mais ao corrente de coisas. É mais antigo do que isso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros entendeu, portanto, aquilo, há verbas que são distribuídas, entendeu que não era uma prioridade melhorar as instalações do Consulado em Lyon. Portanto, isto com vários governos, com vários ministros, com vários diretores-gerais, com muita gente. Então, mas isso é possível, mesmo já com o orçamento assinado e tudo? Não penso que o orçamento pode ser pedido, mas depois há uma decisão política. O último cônsul esteve aqui, para não citar o José André Cordeiro, disse que estava tudo pronto, faltava só marcar a data. Mas eu não tenho conhecimento disso. Eu não tenho conhecimento disso, e se ele conseguir provar isso, que o prove. Eu não tenho conhecimento agora diretamente. Nem tinha que ter conhecimento, porque o deputado não tem que ter conhecimento disso. Pois. Porque as verbas que vão, ou seja, se você me disser que é preciso que 1 milhão de euros para o Ministério dos Negócios Estrangeiros para o benefício dos consulados, isso vem no projeto do Orçamento de Estado, e eu, como deputado, o que é que eu vou votar? Vou votar 1 milhão de euros, imagine, para os consulados. Mas depois a forma como o Ministério dos Negócios Estrangeiros utiliza 1 milhão de euros por todos os consulados, eu não sei como é que eles vão fazer. Pois, agora, eu já chamei a atenção, por exemplo, em França, chamei a atenção para 2 consulados, até para 3. Chamei a atenção para Lyon, chamei a atenção para Toulouse, só que Toulouse não é proprietário do edifício, portanto, aqui somos proprietários, Toulouse não somos proprietários. Como aconteceu em Clermont-Ferrand, mais ou menos. Mas que éramos proprietários. E chamei a atenção também para Marselha, porque Marselha tem o consulado num andar e o cônsul está no outro sozinho. Não tem grande sentido. Mas o mais premente, aquele que mais está na situação mais difícil, é Toulouse. Toulouse não tem claramente condições para atender a comunidade. E depois chamei a atenção de Lyon e de Marselha. Foram os postos que eu tive o cuidado, porque nós, eventualmente, de eu não ter o poder de intervir como deputado na decisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros de apoiar o consulado A, B, C ou D, nós podemos sempre chamar a atenção. Olha, que eu estive num posto, aqui e acolá. Também sei que temos postos em países fora da Europa, em países em que não há segurança. Por exemplo, onde não há segurança, pois, claro, em que por vezes o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem urgência e tem que gastar o dinheiro num país para proteger os trabalhadores e para proteger a própria comunidade. E, portanto, às vezes os dinheiros são gastos de forma... De outra maneira. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer, para a conversa que tive com o cônsul, e por aquilo que eu já hoje vi, é que o consulado já está mais airoso, já desapareceu dali, passa a expressão, muito lixo, e vi da parte do cônsul uma grande vontade de, mesmo eventualmente sem ter a verba a que faz referência, capacidade de melhorar as condições de atendimento e a vontade de criar melhores condições de atendimento daqueles que vão ao Consulado de Portugal, que tem uma vantagem muito grande, que todos compreenderão, é que está muito bem situado. O Consulado de Portugal em Lyon 6. Em Lyon no 6, bairro, no 6º bairro. Está num excelente bairro, é fácil de acesso no plano dos transportes, tem ali a estação, não sei, a Garibaldi, a estação de metro. É o metro e os transportes da superfície. Portanto, tem ali uma grande vantagem, portanto, a nós convém-nos manter-nos ali, porque naqueles locais. Podia haver outras soluções. Mas também lhe digo que aquilo que mais me preocupa, a parte do atendimento está simpática, não vejo. Agora a sala cá de baixo podia melhorar um pouco, a fachada também poderia mudar um pouco, mas aquilo é um prédio, você sabe muito bem, claro, que as coisas são diferentes. Daquilo que é da responsabilidade do cônsul, parece-me que ele está a agir, está cá há tão pouco tempo, e eu... Temos que lhe dar tempo para ver o que é que ele faz. Não, mas ele já fez, porque eu hoje tive a oportunidade Sim, hoje já está muito positivo. Tive a oportunidade de ver já uma diferença, grande, enorme. E interessante, para quem não teve verbas para poder fazer as alterações. Portanto, o Consulado de Paris, que é um consulado magnífico, precisa de uma remodelação interna, está a ficar velho. A Consul, que tem muito peso, que nem por cima é equiparada à embaixadora, apenas teve verba para as janelas. Porque as janelas permitem poupar dinheiro.
por causa do isolamento térmico. Porque aquilo entra ar por todo lado. Quer dizer, o que se gasta em aquecimento é compensado com janelas novas. E, portanto, e apesar do peso que ela tem, peso político no Ministério, ela também só conseguiu a verba para mudar as janelas. Ora, muito bem. Carlos Gonçalves, agradecemos-lhe imenso, aqui em nome da comunidade portuguesa de Lyon, e que certamente nos vai ouvir e nos ouve, todas estas informações. Desejamos-lhe uma boa estadia aqui por Lyon e vou-lhe dar a ocasião também de, claro, dirigir-se diretamente a toda a comunidade, talvez uma saudação amiga, ou talvez já desejar um bom Natal, que ainda faltam 2 meses, mas daqui até lá, se calhar não teremos ocasião de nos rever. Eu tenho várias mensagens. Vir a Lyon é um bocado como vir a casa. Gosto de vir a Lyon. Pois é uma terra onde se come bem e se bebe bem. E eu venho de uma terra também onde as pessoas gostam de comer bem e de beber bem. E se há uma coisa que ajudou a introdução dos portugueses em França, em integração, foi poder beber bem e comer bem. Tirando este ato, estas palavras de brincadeira, eu quero agradecer à comunidade portuguesa que aqui vive, a forma como nos dignifica, a forma como contribui para o desenvolvimento de Portugal. Nós temos territórios em Portugal que, sem o apoio dos imigrantes, as terras não teriam, os concelhos não teriam o desenvolvimento que têm. Não lhes escondo que tenho na manga, passa a expressão, algumas ideias e algumas propostas que poderão vir no sentido de proporcionar o eventual regresso dos portugueses a Portugal em condições que lhes permitam regressar às suas terras natais, sem serem, como é evidente, trucidados pela autoridade tributária, pelo fisco. É uma das ideias que nós temos. Agradecer muito o papel que desenvolvem para que Portugal em França tenha a imagem que tem. Façam um apelo para que participem nos atos eleitorais, seja nas nossas eleições presidenciais, como mais tarde em França, nas eleições municipais. É preciso que os portugueses também participem na vida política do país onde vivem, porque é lá que pagam os seus impostos. Que não se esqueçam na campanha eleitoral das municipais francesas, permita-me esta expressão mais popular, de chatear os políticos franceses por causa do ensino da língua portuguesa, porque são eles que decidem. Marcarem presença. Que decidem. E já que me falou da quadra de Natal, nós ainda estamos um pouco longe do Natal. Aquilo que eu gostaria é que a França encontrasse muito rapidamente uma solução para o Natal, se mantivesse no rumo que está a tomar, enquanto que a França está nas empresas de rating, o seu rating está a baixar por causa da dívida, Portugal está a subir, que Portugal mantenha este percurso positivo, que dá muita credibilidade ao país e que favorece o investimento, favorece as empresas, favorece a criação de emprego e permite que muitos portugueses não tenham que emigrar, porque se os portugueses tivessem a oportunidade de viver em Portugal, não emigravam. Portanto, isto já acontece há muitos anos. Pois, mas nós temos que parar com isto. Nós temos que ter capacidade. Nós podemos ter sempre imigrantes que podem substituir os portugueses, mas era bom que os portugueses pudessem ficar em Portugal. Essa é uma realidade. E depois, no plano político nacional, não lhe escondo que o meu regresso ao Parlamento é um regresso que, por um lado, eu não estava a contar, porque já não pensava voltar ao Parlamento, mas o ambiente na Assembleia da República, em que os extremos ganharam uma expressão muito grande, retiraram ao Parlamento, digamos, para mim, em termos pessoais, algum deslumbramento que eu tinha de estar na casa da democracia, porque hoje há atitudes que se tomam no dia-a-dia relativamente àquela instituição que eu não estava perfeitamente habituado. E, portanto, chama a atenção dos portugueses para estarem atentos aos discursos, mas não é só a quem critica, a quem qualquer um, ao balcão de um café, pode fazer o diagnóstico do que está mal. Tentem sempre mas no Parlamento não. Tentem sempre olhar quem é que são aqueles que resolvem os problemas. Aqueles que são capazes. Voltando aos médicos, nós quando escolhemos um médico, o que queremos não é um médico simpático e que tenha as palavras que nos agradam. Nós queremos um médico que até pode ser antipático, mas que seja eficaz. É isso que nós queremos para o país e, portanto, as pessoas devem estar a perceber o que eu estou a dizer. É preciso ser moderado, é preciso encontrar soluções no país
que permitam que Portugal mantenha este rumo de democracia que temos há muitos anos, com alguns dissabores, com alguns erros, até diria erros graves em muitos casos, mas apesar de tudo, quando comparamos o nosso país com outros países, eu acho que Portugal é uma verdadeira democracia e como tal, é aquilo que nós temos de maior garantia, é termos uma democracia a funcionar, e o respeito pelos outros é essencial. Eu, como deputado da imigração, tenho a felicidade de representar muita gente, tenho a felicidade de representar um conjunto de eleitores que pouco pedem ao país e dão muito ao país. E há dias eu dizia a alguém, o que é que você fazia, qual é que é a medida mais importante para resolver os problemas dos imigrantes? É muito simples. É que retirarem os obstáculos que eles por vezes encontram quando querem investir, quando querem instalar. Retirem obstáculos. Porque nós temos muitos obstáculos administrativos, por vezes é a Câmara, por vezes é a CCDR, por vezes é isto e aquilo. Eu acho que nós temos que retirar os obstáculos e perceber que Portugal é um país repartido pelo mundo. Portugal, por exemplo, eu gosto muito dos meus 2 concelhos. Eu sou de Vila Velha de Ródão, da parte da minha mãe, e de Cabeceiras de Baixo, da parte do meu pai. Eu gosto muito daqueles 2 territórios, mas Cabeceiras e Vila Velha, mais Cabeceiras porque tem mais imigrantes do que Vila Velha. É feito pelo território, que é magnífico, mas é feito pelas pessoas. Claro. Os godenses ou os cabeceirenses que vivem pelo mundo fora fazem parte daquele território. E, portanto, os próprios Câmara, eu próprio fiz um artigo que ainda há pouco tempo publiquei sobre esta matéria, entendo que nas eleições autárquicas, os autarcas não podem esquecer os portugueses que residem no estrangeiro, porque em alguns territórios do interior de baixa densidade, se não fossem os imigrantes, meus amigos, aquelas terras, não sei se teriam verdadeiramente futuro. Eu quero um futuro para a minha terra e quero um futuro para o meu país. E para garantir o futuro da minha terra e o futuro do meu país, eu acho que teremos mais capacidade se contarmos com os portugueses de lá e com os portugueses de cá. Eu, como pertenço aos portugueses de cá, posso ser suspeito. Mas eu já provei, e posso dar exemplos do meu pai. O meu pai também ajudou muito o meu país. Ora, muito obrigado. Foram umas palavras com grande interesse e muito filosóficas. É o local também. É o local também. Agradeço-lhe imenso estes minutos que passaram aqui connosco e também com os nossos ouvintes, e desejo-lhe boa sorte e saúde. Não, a sorte é para o país. Muito bem, obrigado. E termina aqui o vosso programa 2 Dedos de Conversa, fazendo votos então de um bom fim de dia, um bom fim de tarde ou um bom fim da noite, depende do momento em que nos escute. A Rádio Luz Orone estará sempre na sua companhia.